Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém mesmo? Você está desfrutando da graça do Senhor hoje? Porque quando você entende a graça, a paz enche o seu coração. Quantos estão em paz na presença do Senhor hoje? Sem condenação, sem culpa, justificados, perdoados, lavados pelo sangue, com perfeito acesso ao trono de Deus. Aleluia! Podemos orar com liberdade na presença do Senhor. Por isso nós estamos aqui hoje. Quantos estão no propósito do jejum? Está jejuando? Quantos vencedores estão comigo aqui desde o primeiro dia? Aleluia! Hoje vieram praticamente só os vencedores. Aleluia! Glória a Deus pela sua vida. Porque é sempre assim. O vencedor você só conhece no fim da corrida. Você não conhece no começo. No começo tem uma multidão danada. É no fim que o negócio vai raliando. Nós não estamos numa corrida de 100 metros. Nós estamos numa maratona cristã. Você pode ter começado mal, mas pode terminar muito bem. Para Deus o que conta é o final. Amém? Eu estava nos Estados Unidos um tempo atrás. Obrigado, querido. Mas você pode ficar aí que vou precisar de você. Eu sempre converso com o tecladista porque eu considero ele o líder. Mas às vezes ele mesmo não se considera. Aí ele fica em crise. Aí vai ter que se considerar agora, porque o seu instrumento é o mais completo. Então você tem que ser o líder. Bom, ninguém diz amém para ele, mas eu digo. Porque toda reunião, o tecladista, eu converso com o tecladista. Porque não adianta eu dar o tom para o baterista, adianta. Bateria não tem tom, não é? Bateria não pode ser o líder tem que ser o teclado. Mas eu estava nos Estados Unidos há um tempo atrás, e aí, de férias, e aí de manhã, num dos dias, ia ter uma corrida, mas eu nem sabia. E eu acordei, e bem na avenida de frente de onde eu estava hospedado, ia ser a largada, mas tinha uma multidão de manhã, devia ser umas 5 horas da manhã, que eu acordo cedo, mas tinha uma multidão, e tinha uma festa o negócio, tinha café da manhã, tinha chá, tinha aqueles shakes, aquelas coisas super saudáveis que eles vendem, e o povo, aquele negócio, eu entrei no meio deles, não corri, mas eu adoro assim uma festa. E aí, começou a corrida, né? Aí eles deram o tiro, e aí saiu aquela multidão correndo, mas é só no começo, depois de uns 30 minutos você vê que realmente, quem é que estava disputando alguma coisa, depois de umas 2, 3 horas chegam uns estrupiados, né? E eu ficava andando e olhando eles chegando. O fim é que é o negócio, é o fim de todas as coisas a questão, mas tem uma promessa para você na palavra de Deus, que o fim vai ser melhor do que o começo. Tem cabimento o fim ser melhor do que o começo? Não tem cabimento, só pode ser graça, não é verdade? Eu já estou com 56 anos, comparando com a minha saúde quando eu tinha 10, 12, meu Deus do céu, eu não posso nem lembrar dessa época, não é verdade? Mas Deus diz que quando eu chegar lá nos 80, 90, vai ser melhor, eu estou numa expectativa, estou assim, oh Deus, que venha logo esses 90, porque vai ser demais. Eu creio, melhor são o fim das coisas do que o seu começo, da palavra de Deus, não é? Isso significa que, olha, se a lua de mel foi boa, prepara. Aos 80 anos é que o negócio vai pegar fogo na sua casa. Aos 80 anos é que vai ser bom. Casamento nessa idade é que é legal. Aleluia. Você cumprimentou o irmão do seu lado? Cumprimenta ele. Fala, irmão, persevera mesmo. Vamos até o fim. Deus tem uma recompensa no final para você. Aleluia. Aleluia. Olha, irmão, não repara não, mas eu me sinto tão alegre de estar com os irmãos. Não sei se sente alegre também. Cada vez que nos reunimos para louvar o Senhor, uma alegria surge no meu coração. São as vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas, boas notícias, coisas boas a respeito da sua graça e do seu amor, e o seu coração será cheio hoje do temor e da adoração de Deus. Hoje nós estamos no 12º, ou é 11º?
11º dia do jejum. E hoje vamos falar a respeito de louvor. Ontem falamos e vamos falar hoje de novo. E amanhã de novo. Por quê? Nós vimos aqui no domingo. Domingo foi qual dia? Sexto dia? Sétimo dia? No sétimo dia nós vimos que a bênção da aceleração está associada com a restauração do tabernáculo de Davi. E eu expliquei para você que o tabernáculo de Davi essencialmente era um lugar de louvor e adoração. É um lugar de presença, claro, muita presença, profecia, unção, mas tudo isso por meio de louvor e adoração. Então, como nós queremos ver a aceleração da bênção na nossa vida nesses dias, então é preciso separar tempo para louvar e adorar o Senhor. Quantos querem ainda fazer isso nessa noite? Vamos fazer isso um pouco essa noite, mas eu quero primeiro compartilhar com você a palavra de Deus, lá em Provérbios capítulo 9, verso 10, eu quero compartilhar o que o louvor produz nas nossas vidas, algumas coisas que o louvor faz em nós, e a importância de você louvar. E quando eu falo, bom, vamos ler, Provérbios 9, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos dizer isso juntos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Presta atenção, qual que é a promessa de Deus? Deus quer multiplicar os teus dias, os teus anos de vida. Deus vai multiplicar os seus anos de vida. Vou dizer de novo, Deus vai te dar uma vida longa. É promessa, mas volta para o verso 10, aqui diz que é preciso primeiro ter sabedoria. Pastor, e como é que eu posso ter sabedoria? Sabedoria é o segredo, não é? Como é que eu posso ter, pastor? O texto diz, temor do Senhor é o princípio, o começo, mas também é o fundamento, a base, é a linha mestra. O temor do Senhor, tudo começa no temor do Senhor. E aí você diz, pastor, mas o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Você não precisa ter medo de Deus, porque você não está mais debaixo do julgamento, da ira divina. Não está mais. Você foi salvo da ira. Você foi transformado em filho. Foi colocado em Cristo. O amor de Deus foi derramado no seu coração. E você ganhou uma nova natureza, se tornou filho. E agora o próprio Espírito testifica dentro de você, clamando, Abba, Pai. Porque você tem um Pai agora. Quantos dizem amém? E você não tem que ficar amedrontado, nem assustado, com medo dele. No entanto, o texto diz que precisamos de ter temor do Senhor. Agora, Jesus nos explica isso. Lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 10, quando Jesus foi tentado pelo diabo, não é? Foram várias tentações. Numa delas, Satanás vem e propõe para Jesus dar para eles os reinos deste mundo. Se ele simplesmente se prostrasse e adorasse. Mas o Senhor então ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Diga, está escrito. Está escrito aonde? Na palavra, na escritura. Está escrito, 2 pontos, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Muito bem, o Senhor disse para o diabo, só posso adorar a Deus, ao Senhor teu Deus adorarás. Mas ele disse que está escrito, mas está escrito aonde? Onde ele pegou esse versículo? Está lá em Deuteronômio 6, verso 13. Então Jesus citou esse versículo para o diabo. Só que lá em Deuteronômio está escrito um pouquinho diferente. Está escrito, o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. Servir aqui, no original, é cultuar, tá bom? É muito interessante, o pastor Giles está aqui, ele é um inglês, é britânico, e no inglês, cultuar, né, fazer o culto, como nós chamamos aqui aos domingos, lá é service, serviço. Você não fala que vai para o culto domingo, você vai para o serviço a Deus, não é? Porque é mais próximo do sentido original da palavra servir a Deus. Muita gente acha que servir a Deus é fazer algo para Ele. Não, antes de tudo, servir a Deus é cultuá-lo.
Está me ouvindo? Mas o mais importante não é isso. É que o Senhor mudou uma palavra no versículo. Mudou uma palavra. Qual palavra que ele mudou? Temerás. Lá em Mateus ele disse, ao Senhor teu Deus adorarás. Mas aqui está escrito, na verdade, ao Senhor teu Deus, o quê? Então, na verdade, o Senhor Jesus, que é o Logos de Deus, o autor da Bíblia, ele escreveu a Bíblia, ele está contando para você que temor e adoração são sinônimos. Na verdade, ele está te contando que temer a Deus é adorá-lo. Adorá-lo. Se você quer uma definição de temor, o Senhor Jesus é quem dá. Temer a Deus é adorá-lo. E aí você pode ler novamente a promessa de Deus, lá em Provérbios 9 e 10, e você fica sabendo então, que a adoração ao Senhor é o princípio da... Você quer ganhar sabedoria? Adora o Senhor. Você quer ter sabedoria? Adora o Senhor. Cultue ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Em todo tempo te bendirei. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu louvo o Senhor todo o tempo. Todo o tempo eu bendigo o Senhor. Está me ouvindo? Isso é extremamente importante, porque isso nos dá sabedoria. Sabedoria. Quantos imaginariam isso? Que quem adora é sábio. Porque enquanto você louva, você está entrando no princípio da sabedoria. Agora, pastor, como é que é esse negócio quando eu louvo? Louvor não é um estilo de vida. Você sabe? Isso é uma coisa que apareceu de uns anos para cá, no meio evangélico. Sempre o diabo quer se levantar contra o culto a Deus. E às vezes ele se levanta dentro da própria igreja. E aí criou-se uma ideia de que eu não tenho que adorar a Deus cantando, eu não tenho que adorar a Deus erguendo as mãos, bendizendo, ou me ajoelhando, me prostrando. Não, eles dizem, louvor é um estilo de vida. Tudo que eu faço é louvor. Eu estou jogando bola, estou louvando. Eu estou na praia, eu estou louvando. Estou comendo uma picanha, eu estou louvando. A minha vida é um louvor. É assim que eles dizem. Você sabe, essa bobagem até eu já ensinei um dia, me arrependo amargamente. Ainda bem que não está gravado o dia que eu falei essa bobagem. Porque isso não é verdade. Isso não está na palavra de Deus. Está me ouvindo? Na verdade, a palavra de Deus diz, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa que você fizer, faça tudo para a glória de... Em outras palavras, saiba que você está fazendo para Deus. Mas fazer para Deus não significa que você está louvando a Deus. São coisas diferentes. Então tem uma ilustração que eu gosto sempre de usar. É a ilustração do casamento. Tudo que eu faço, em termos assim de trabalho, é para minha esposa, para minha família, para minhas filhas. Então quando eu trabalho, quando eu ganho algum dinheiro, quando eu me esforço, levanto cedo, quando eu escrevo material, tudo que eu faço, no final das contas, ela vai ser a beneficiária. Ela vai ser abençoada com o que eu fiz. Isso é legal, não é? Mas isso me exime de dizer para ela de vez em quando que eu a amo? Na verdade, eu posso trabalhar igual um louco. Chegar no final do mês e falar, olha, para você, esse salário todo é seu, desfruta. Ela pode até ficar feliz um mês, outro mês, daqui a pouco ela começa a falar para mim, dinheiro não é tudo. Não é assim que as irmãs falam? Dinheiro, você acha que dinheiro é tudo? Não substitui uma palavra de carinho. Ela vai querer ouvir na beira do cangote, com a vozinha rouca, eu amo você. Amém. Algum irmão pode dizer amém? Isso é verdade ou não é? Fala amém, se voltado para o lado dele. Olha para cá. Fiz tudo para ela. Mas é preciso parar para dizer que a ama. Mesma coisa acontece com Deus. Olha para cá. Você faz tudo para Deus. Tudo que eu faço é para o Senhor. A minha vida é para Ele. Mas tem uma hora que eu venho aqui para o prédio da igreja. E eu me junto aos irmãos. Mas essa hora é a hora que eu vou dizer que eu o amo. Eu vou adorá-lo. Eu não estou fazendo outra coisa. Eu não vou fazer outra coisa para Ele. Eu vou dizer que eu amo. Eu diria que é a hora do namoro. É preciso entender que o culto é diferente do dia a dia.
Deus separou um momento para o culto. Você tem que ter um momento da sua semana, seja no prédio, seja na célula, que você vai para cultuar a Deus, e de preferência junto com outros irmãos, de preferência irmãos ungidos, que possam também contagiar você com o mesmo espírito de louvor e adoração. E nesse dia você cultua a Deus e oferece a Ele. Tem dia que você não está muito contente, mas você cultua. Tem dia que você não está muito inspirado, mas você cultua a si mesmo. Porque você não anda por emoção. Você não está dando para Ele a sua sensação física. Você está dando para Ele a sua fé. Eu creio, o Senhor está aqui. E eu estou ministrando a Ele, somente a Ele. Não estou cantando para o vizinho, não estou cantando para ninguém ouvir. Estou cantando para Ele. E os anjos estão cantando comigo. E vamos adorar o Senhor. Quantos dizem amém? Portanto, nunca aceite alguém vir dizer para você que o culto é desnecessário. Essa pessoa quer destruir algo na sua vida. A internet está cheia disso. Está entendendo? Em vez de você ir para esse culto formal, vá para a praia, vá curtir a vida. Deus vai ficar mais feliz com isso. Não, Deus já está feliz com você. Mas Ele quer descobrir se você está feliz com Ele. Porque se você não consegue separar nenhum tempo, nenhuma hora da semana inteira para dizer, isso aqui é só para o meu Deus, então você não pode dizer que está adorando ainda. Mas você está fazendo mais do que isso. Durante 21 dias está vindo aqui para cultuar e orar ao Senhor. Tem noção do poder que vai acontecer com você? Tem noção de como isso vai afetar a sua vida? Na verdade, há algo muito especial que acontece todas as vezes que nós nos reunimos. Primeiro, nós ganhamos sabedoria. Mas sabe uma outra coisa muito importante? Nós somos cheios do Espírito. Somos cheios dele. É isso que promete a palavra de Deus. Lá em Efésios 5,18, eu menciono esse versículo o tempo inteiro, mas vamos lê-lo. Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Você sabe, no original, a palavra embriagar usada em cima é a mesma de encher usada embaixo. É a mesma. Os tradutores colocaram para ficar mais fácil de entender. Mas no original está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas embriagai-vos do Espírito. É isso que está no original. Por quê? Porque o enchimento do Espírito produz um certo torpor, uma certa embriaguez. Ok? E o texto é: não embriague de vinho, não embriague de bebida alcoólica. Seja cheio do Senhor, não se permita ser cheio de outra coisa. Você é vaso do Senhor. Você é um vaso que foi criado para conter algo. Você foi criado, do mesmo jeito que garrafas são criadas para conter um certo tipo de líquido, né? O tanque do automóvel foi criado para conter um certo tipo de líquido. Você também é um recipiente. Você foi criado para conter Deus dentro de você. Então, nunca se permita ficar embriagado com nada além do Senhor. Não estou dizendo que é proibido beber vinho. Eu bebo vinho. Mas eu nunca me embriago. Eu te digo na presença do Espírito Santo, nunca fiquei bêbado na minha vida. Nunca. Não sei o que é isso. Não sei o que é que a pessoa está de manhã cedo de ressaca, vomitar, aquelas coisas. Nunca aconteceu isso comigo. Por quê? Porque o Senhor já me encheu do temor do céu. Sabe o que é temor? Sabedoria. Sábios não se embriagam, só tolos. Preste atenção. Mas o texto está dizendo que existe uma certa semelhança entre aquele que bebe o vinho e aquele que bebe o Espírito. É isso que está dizendo. Bebe do Espírito que você vai sentir algo parecido. Então, no estágio inicial da embriaguez, o que é que a pessoa sente? Qual que é o primeiro estágio? Primeiro estágio, qual que é? Vamos ver se você sabe o que é. Alegria. Primeiro estágio é alegria. É hora de parar. Ficou alegre? Chega. Tomou a taça, ficou alegre, já está rindo demais, acabou. Encerrou a noite. Alguém diz amém? Primeiro estágio é alegria. Presta atenção. Alegria é sinal de gente cheia do Espírito. Não tem gente cheia do Espírito oprimida, deprimida, melancólica, angustiada. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, qual que é o grande remédio para melancolia, depressão? Encha-se do Espírito. Porque vai vir uma alegria. Vai vir uma alegria. Amém? Depois da alegria, vem o quê? Falante. Começa a falar. É verdade ou não é? Então, começa a beber, começa a falar. Presta atenção. Crente cheio do Espírito abre a boca. Ele fala. Ele compartilha. Ele tem algo para dizer. Normalmente ele é tímido,
mas agora ele não está tímido. Estou desconhecendo meu marido lá em casa, ele mal abre a boca, mas quando enche do Espírito fala. A minha esposa sabe como é que eu sou uma pessoa calada. Sou capaz de viajar com ela horas e horas, nós dois ficamos ali abraçadinhos, calado. Ficamos horas, e ela fala para mim, você conversa com todo mundo. Eu falo, e só posso ficar em silêncio com você. Mas ninguém me aguentaria, por isso que eu te amo. Aí ela encosta melhor assim. Presta atenção. Eu subo aqui, você pensa que eu sou uma pessoa extrovertida. Não sou. Acredite em mim. Eu sou muito introvertido, muito quieto. Mas quando eu estou cheio do Espírito, eu falo. Você vai falar também. Terceira característica, vou te falar qual que é. Olhos brilhantes. Bebeu, começa o olho a brilhar e a bochecha ficar que cor? Vermelha. Até aquele cachaceiro mais inveterado, que já tem décadas que bebe, ainda fica com a cara vermelha quando bebe. Porque é um efeito da bebida. Presta atenção, o Espírito Santo em você faz seu rosto brilhar também. Algo especial em você. Seu olho brilha. É bom conversar com alguém que o olho está brilhando. Você olha para ele, o olho dele está brilhando, está cheio de vida. Você está cheio da vida de Deus. Depois vem o quê? Coragem. Todo cachaceiro é corajoso, meu amigo. O sujeito aceita qualquer desafio, enfrenta qualquer grandalhão. Na verdade, a maior parte das pessoas bebe para ter coragem. Não é? A maior parte dos cachaceiros é assim. Você não precisa beber álcool para ter coragem. O Espírito Santo em você é o leão da tribo de Judá, meu amigo. Você ganha ousadia. Você fala de um jeito que os outros nem entendem. Mas a ordem bíblica, eu não vim falar sobre isso hoje, aleluia, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Como que eu me encho do Espírito? Aí o texto continua, falando entre vós. Como é que nós somos cheios do Espírito, irmãos? Falando. Ninguém é cheio em silêncio. Está me ouvindo? Não tem jeito de ser cheio do Espírito em silêncio. Entra no seu quarto, coloca o som bem alto, se você não quer que ninguém ouça você. Eu faço isso, eu ponho o som bem alto. Você sabe, muitos anos atrás, eu era recém-casado, eu tinha um vizinho, ele gostava de me ouvir orando. E eu entrava para o quarto para orar, e nós morávamos num lote assim, ele estava do outro lado. Ele tinha uma gráfica. Eu percebia que ele vinha ficar perto do muro para me ouvir orando. Aquilo me incomodava. Aí comecei a criar a técnica de colocar o som bem alto na janela para ele ouvir. Se você não quer que ouçam, põe o som, mas abre a boca. Abre a boca. E o texto diz, falando entre vós. E significa que não é sozinho. Entre vós significa que você está numa reunião. Aqui não está dizendo falando uns aos outros, está escrito isso? Falando para o irmão do lado. Nós podemos até falar, mas não é para isso que a gente veio no culto. A gente veio aqui para falar junto com ele. Ele está falando, eu estou falando também. Eu estou falando entre os irmãos. Não estou falando com os irmãos, estou falando com Deus. Mas é preciso falar no meio dos irmãos, no meio da congregação. Mas é um falar de que jeito? Não é um falar comum, é um falar com salmos entoando. Entoar significa o quê? Cantar. Como é que você é cheio do Espírito então? Cantando, irmão. Cantando. Tem crente que não canta nem no banheiro. Tem gente que você não sabe a cor da voz dele, nunca vi ele cantarolando. Você precisa de cantar. Até o ímpio, quando canta, se sai melhor. Um ímpio calado, oprimido, é diferente de um ímpio que canta. O ímpio que canta, pelo menos, tem alguma alegria nele. É verdade ou não é, irmãos? Uma coisa acontece com o crente. O crente tem que entender que ele não vai ser cheio do Espírito por osmose, por ficar perto de alguém cheio do Espírito, por dormir com alguém cheio do Espírito. Não, não. Você se enche. Eu não encho você. Não tenho esse poder. Só você mesmo se enche. Nem Deus te enche na marra. É você que se enche. O rio está disponível. E como é que nós nos enchemos? Entoando e louvando de coração, não é de boca para fora, ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos são esses que estão na Bíblia.
Os hinos, vamos dizer que são esses clássicos. E os cânticos, e também são esses corinhos que nós cantamos, né? São cânticos, são hinos. Mas os cânticos espirituais é o que frequentemente eu estimulo você a fazer no final de certas canções. Cante um cântico ao Senhor, canta a Ele. Um cântico espiritual. Canta o que está no seu coração, na sua inspiração, a sua letra, do seu jeito. Ignore quem está perto de você. Quando você faz isso, você é cheio do Espírito. Na hora, talvez, você não percebe. Você só percebe que está cheio quando você encontra um vazio. É sério. Quando você encontra um vazio, ele parece uma esponja. Ele quer sugar tudo de você. Aí você fala, uau, eu estou cheio mesmo. Eu tenho algo para dizer. Eu tenho algo para falar. Há uma riqueza fluindo de mim. Mas como é que você foi cheio do Espírito? Louvando. Então o louvor te dá sabedoria. E o louvor agora está descobrindo também te enche do Espírito. Amém? Na Bíblia, tem duas, no Velho Testamento principalmente, que é onde fala de louvor, tem duas palavras que é usada mais frequentemente. A primeira é halal, muito parecida com aquela palavra que você ouve, não sei se você ouve, né? Mas às vezes, quando tem alguma reportagem sobre árabes, né? E eles ficam gritando, hala, 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 já viram aquilo? É parecido com o halal do hebraico, de onde procede a palavra aleluia. Halal, com o final de Iá. Iá é um nome abreviado de Deus no Velho Testamento, Yahvé. Tudo que termina com Iá tem um nome de Deus. Jeremias, Isaías, tem um nome de Deus no meio, ou no significado. Aleluia, agora estou te contando o significado. Aleluia, ou halal, significa louvai, louvor. Yahvé. Então, aleluia significa louvado seja o Senhor em português. Então, não tem aleluias no sentido de louvor, só no sentido substantivo. Quantas aleluias está falando esse corinho? Aí você pode dizer, mas você cantar para Deus dizendo aleluias, não faz sentido, porque só há um Deus, só Yah. Então não tem aleluias, é só aleluia. Aleluia! Aleluia! Yahvé é a palavra universal, todas as línguas do planeta dizem aleluia. E no final, todas as línguas dizem amém. Que significa o quê? É assim. É assim. Não é que será, não. É assim. Ok? É um dos nomes de Jesus. Então, na metade das vezes, mais ou menos, que tem a palavra louvor no Velho Testamento, é halal. A outra metade é Iadar. Iadar. E Iadar é uma palavra interessante. Por quê? Porque ela é também um nome na Bíblia. Ela também é um nome. E a primeira menção de Iadar está na história de Lia. Você lembra de Lia? Lia é casada com quem? Jacó. Você sabe que Jacó era analfabeto. Já contei essa para você. Amava Raquel e não Lia. Olha para cá. Um dia eu contei essa piadinha lá no Bueno, ninguém riu. Foi quando eu descobri que eles não leem a Bíblia. Não sabia quem era Lia. Mas olha para cá. Lia, você sabe, Jacó teve 2 esposas. Não foi porque ele quis. Você sabe da história. Ele foi enganado pelo seu sogro e acabou se casando com as 2 irmãs, Raquel e Lia. Jacó não queria casar com Lia, apenas com Raquel. Você conhece a história. Só que depois que eles se casaram, Raquel não tinha filhos, só Lia. Jacó amava Raquel, mas Lia é quem tinha os filhos. E não é por acaso isso na palavra de Deus. E o que Lia então tentou fazer? Ela tentou conquistar o coração de Jacó
com os seus filhos, que só ela tinha filhos. Então ela resolveu usar de algo que ela podia ter para conquistar Jacó. Vamos ler isso na Bíblia? Gênesis 29, verso 31, diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. O primeiro filho que ela teve, qual é o nome dele, irmão? Ruben. A palavra Ruben significa eis o filho, olha o filho. Ben significa filho, você sabe disso. Benjamim, filho da mão direita, Ben. Então, Ruben significa olha o filho em hebraico. Olha o filho. É como se ela estivesse dizendo para Jacó: está vendo o que eu estou te dando? Está vendo o que eu posso te dar? Um filho, olha para o filho. Mas você sabe, quem é o filho realmente que seria gerado era Jesus. Ele é o verdadeiro Ruben, eis o filho. Vamos continuar lendo. Por isso, agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Simeão significa ouça. Ouça, ouça o choro dessa criança, Jacó. Ouça. A preocupação dela era apenas consigo mesma. Ela queria conquistar a atenção e o amor do marido. Ouça o filho, mas ela mesma não ouvia. Foi o segundo filho, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Levi é o terceiro filho, significa unido, porque ela disse: agora meu marido vai se unir a mim. Mas o tempo inteiro ela está pensando uma maneira de atrair a atenção do marido. Você sabe, às vezes nós queremos usar de uma estratégia nossa, natural, humana, pessoal, não é? Para ter algum resultado na nossa vida. E às vezes nós não conseguimos. Parece que nada acontece. Quantos de nós às vezes temos feito isso? Usando da nossa esperteza, artimanha, talento, alguma habilidade, não é? Alguma coisa sua, sem depender dele. É isso que Lia estava fazendo. Mas aí vem o quarto filho, e aí está a primeira menção de louvor na Bíblia, ou de Yadar, não louvor em português, mas a palavra Yadar, que significa louvor em hebraico. E a primeira menção, já falei para você, é algo muito importante, sobre qualquer assunto na Bíblia. O texto diz: de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. O que ela está dizendo? Chega de tentar agradar o homem, chega de tentar usar de algum meio para atrair a atenção dele, para obter alguma coisa. Desta vez eu vou louvar ao Senhor. Por isso lhe chamou o que, meus irmãos? Judá. Judá em hebraico é Yadar, que significa louvor. Louvor. Judá significa louvor. Não é maravilhoso que Jesus é o leão da tribo de Judá? Significa o quê? Ele é o leão da tribo dos que louvam. Quando você louva, você entra para a tribo dele. É a tribo do louvor. Tem uma tribo do louvor. Era a maior tribo de Israel, era a primeira a sair ao campo de batalha, sempre. Judá era a que mais cresceu. E de Judá procedeu depois o Messias, o Rei dos Reis. Não é? Então não é por acaso que tinha esse nome, louvor. Dessa vez, louvarei ao Senhor. Sabe o que acontece? Lia tentou de todas as maneiras atrair a atenção, o amor do seu cônjuge. Você pode fazer isso. Você quer tentar conseguir, né, o seu cônjuge se converter,
Você quer tentar ver se o seu trabalho muda, se a sua condição financeira melhora. Você quer tentar ver a sua família, né, sendo transformada. Você pode fazer como Lia, ir usando das suas estratégias. Principalmente você que é mulher, você tem muitas habilidades que Deus te deu. Você vai usando uma após a outra. Mas acredite em mim, em algum momento, simplesmente pare e diga: agora eu vou louvar. Agora eu vou louvar. Quando você fizer isso, Deus muda a história ao seu derredor. Essa é a promessa. A Bíblia fala lá em Gênesis 49, 31, que quando Jacó morreu, isso é uma coisa preciosa. Quando Jacó morreu, ele pediu para ser enterrado com Lia. Ele não pediu para ser enterrado com Raquel. Ele amava Raquel, mas aconteceu alguma coisa depois. Depois que Lia desistiu e foi louvar ao Senhor, aconteceu alguma coisa em Jacó. De maneira que lá no final, quando ele falou: eu quero que me enterrem junto com Lia. Porque o coração dele foi conquistado. Deus fez o que ela mesma não poderia fazer. Deus vai fazer o que você por si mesmo não pode fazer. Você tem artimanhas, você tem métodos, você está pensando em maneiras, mas o desafio você hoje experimenta louvar. Há poder no louvor. Não é simplesmente cantar um cântico, não é simplesmente dizer: eu gosto desse cântico, não gosto daquele. Claro que você pode gostar desse ou daquele, mas no final das contas experimenta cantar para o Senhor, para louvar o Senhor, para bendizer o nome dEle. Se você fizer isso, qualquer cântico vai fluir unção na sua vida. Por quê? Porque não é o cântico de si mesmo, ainda que certos cânticos tenham mais unção do que outros, mas é acima de tudo o seu coração, o Senhor Jesus. Amém, querido? É o leão da tribo de Judá. Lá em João 10, verso 9, diz que Ele é a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Quantos entraram pelo Senhor aqui? Ele não é só o caminho, Ele é também a porta. Mas lá no Salmo 100, a palavra do Senhor diz que nós temos que entrar por suas portas com ações de graças e com hinos de... Então presta atenção, Jesus é a porta, mas você entra pela porta de que maneira? Com ações de graças e hinos de louvor. Salmo 100, verso 4. Entrai por suas portas. O Senhor é a porta. Mas existe uma maneira apropriada de você entrar pela porta. Essa é a maneira, com hinos de louvor. Lá em Apocalipse 3, verso 10, Jesus disse que está à porta. Não é maravilhoso isso? Ele é a porta, mas é você que abre a porta, não é Ele mesmo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Como é que nós abrimos a porta? Com louvor. Louvor. Maravilhoso isso. Você sabe, Iadar, apesar de significar louvor, em muitos lugares também é traduzido como ações de graças. Ações de graças. Porque no Velho Testamento, louvor e gratidão, às vezes, se misturam. Às vezes se misturam. E isso tem muito a ver com a graça. Você sabe o contrário de louvor? Sabe o que é o contrário? Toda palavra tem um contrário, o antônimo. Qual que é o contrário de louvor? Reclamação. Quando você reclama, você está fazendo o contrário do louvor. Quando você louva, você abre uma porta de graça na sua vida. Quando você reclama, você acaba de fechar uma porta de graça na sua vida. Eu me vigio o tempo inteiro. E faço questão de explicar para as pessoas: olha, eu gosto do vermelho e não gosto do verde. Mas não estou reclamando. Eu estou dizendo que eu prefiro esse. Eu sempre faço questão, não estou reclamando. O que me der, eu estou contente. Mas eu prefiro esse. Porque muitas pessoas às vezes têm essa ideia, né? Um dia eu falei que gostava mais de uma coisa do que de outra. Aí criou-se a ideia de que eu odeio a outra. O pastor Luiz diz que detesta essa aí. Não falei que detesto, eu só falei que prefiro essa. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, se você for escolher entre fraldinha e picanha, acredite em mim, às vezes eu escolho a fraldinha. Pode parecer uma loucura para você, mas é porque eu tenho mau gosto. Aí eu prefiro às vezes a fraldinha. Mas você está querendo dizer que eu não gosto de picanha? Se você falar isso, eu te repreendo. Entendeu? É a questão que eu prefiro, eu faço questão de explicar. Mas tem gente que vive reclamando.
Ah, não, mas é isso que sobrou para mim, é isso que tem para mim, ah, por que que é sempre assim? Ele está reclamando. As pessoas que reclamam, reclamam por quê? Porque elas acham que mereciam algo melhor ou diferente. Quem acha que merece algo melhor, está na graça ou está na justiça própria? Justiça própria não é isso? Eu mereço um clima melhor, eu mereço um governo melhor, mereço uma rua melhor, eu mereço, tudo eu mereço. E quando ele acha que merece, o que ele faz? Ele louva? Não, ele reclama. Mas quando você recebe sem merecer, você fica sem palavras. O único jeito é louvar a Deus. Quando você começa a ser grato a Deus, querido, você abre a porta do louvor. Não tem como louvar sem gratidão a Deus. Não tem como louvar chateado porque você achava que merecia que a sua mulher fosse diferente, que o seu marido fosse outro homem. Entendeu? Mas quando você começar a agradecer pelo que Deus te deu, porque eu merecer mesmo não merecia nada, merecia nem estar casado, merecia estar penando no inferno, mas em vez disso, Deus tem me dado tudo isso aqui, eu vou ser grato a Deus. Não vou permitir murmuração na minha boca. Eu vou agradecer todo o tempo, porque eu quero o quê? Eu quero uma porta de graça aberta diante de mim. O que acontece quando portas de graça se abrem diante de você? Favor entra na sua vida. Favor é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Quem tem favor tem tudo. 1 minuto do favor muda a sua história. Está me ouvindo? 1 minuto de favor, 1 minuto que o Senhor diz, o que você quer que eu te faça? Fala o que você quer, vou fazer agora, é 1 minuto de favor. Quando você tem esse favor e você entra por ele, sua vida é tocada, é afetada, é transformada. Eu quero ter favor, quantos querem favor? Mas eu estou te contando, é preciso abrir a porta do favor, a porta da graça. Sabe qual é a porta da graça? O louvor, a adoração, essa é a porta da graça de Deus. Lá em Oséias 2, verso 15, Oséias 2, verso 15, fala da porta da esperança. E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, agradecida, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito, falando de Israel. Presta atenção, o Senhor está dizendo que no vale de Acor, Ele vai te dar uma porta de esperança. O louvor é uma porta de esperança. Essa é a porta que Deus quer te dar quando você estiver no vale de Acor. O que significa Acor? Acor é o nome do vale, você deve se lembrar, quando o povo de Israel entrou em Canaã, a primeira cidade que eles conquistaram, qual foi? Quem se lembra? Jericó. E Deus disse, ninguém pega nada da cidade, é tudo do Senhor, vai tudo para o tesouro da casa de Deus. Mas um homem resolveu desobedecer, e ele então foi lá e pegou do tesouro de Jericó, escondeu debaixo da sua tenda. Qual que era o nome dele, quem se lembra? Acã, Acã. A Bíblia fala então que esse Acã, por sorteio, descobriu-se que era ele confessou o seu pecado, mas vivia na lei, estava na lei, foi condenado. E foi morto, e o lugar que ele for morto era um vale, e o nome daquele vale ficou sendo o vale de Acor, que na verdade é o mesmo Acã. Acã significa aquele que traz tribulação, aquele que traz problema. Acor significa isso também. Quando você estiver no vale de Acor, tumultuado, angustiado, sem perceber saída, sem perceber alternativa, lembra, há uma promessa de Deus para você. Eu vou te abrir uma porta de esperança. Eu vou te abrir uma porta de esperança. Que porta de esperança é essa? É o louvor. Quando você louva, essa porta se abre diante de você. Quantos querem ter essa porta aberta diante de você nesses dias? Essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Como eu disse para você, o louvor traz vitória, por quê? Judá significa louvor. Todas as vezes que Israel saía para a batalha, quem era o primeiro a pelejar? A Bíblia fala lá em Josué 1, verso 1 e 2, que o povo consultou a Deus perguntando, quem primeiro vai sair para a peleja? Quem primeiro vai sair para a guerra? E o Senhor disse, Judá. Por que Judá? Porque Judá significa louvor. Então o que vai à frente? O que é o começo de tudo? Louvor. Porque nós começamos a reunião com louvor, porque é o começo, é o que vai à frente. É o princípio.
é o que te dá sabedoria, é o que te enche do Espírito, e o Espírito permite você receber a palavra com avidez. Quando você está encharcado com o Espírito, a semente da palavra germina em você. Mas infelizmente tem pessoas que só chegam no culto depois do louvor, porque ele não atribui importância ao louvor. Ele acha que é só uma cantoria desnecessária. Ele acha que é só um ritual ou uma liturgia que foi inventada para incomodar as pessoas. Entendeu? Então eles falam, vou para a palavra, porque a palavra é importante. De fato, a palavra é importante. A palavra tem muita importância, mas o louvor também tem. Você perde o louvor, está perdendo tudo isso que eu estou te falando aqui. É por isso que muitos às vezes chegam na reunião e porque não foram cheios no louvor, não absorvem o que é falado. E aí eles nem entendem como que o irmão do lado está pegando tanta palavra, ele não está vendo nada disso. Mas é claro, o outro está aqui, ele já foi aquecido no Espírito. Você sabe, tudo precisa de aquecimento. Você chega na reunião, você precisa de aquecimento também. Você chega frio. Alguém aqui pratica algum esporte? Deixa eu ver. É por isso que não tem medalha do Brasil na Olimpíada. Você não pratica esporte, o Brasil nunca ganha medalha. Olha para cá. Então, antes de você praticar qualquer esporte, você tem que aquecer primeiro. O aquecimento é que te permite ter melhor performance, evita lesões, etc. A mesma coisa acontece com o seu espírito. Seu espírito também tem que ser aquecido. Você acorda de manhã, rapidinho, acorda sua mulher, vamos para o culto, estamos atrasados, entra no carro, sai correndo, cai no estacionamento, está lá no prédio. Você não disse nem um amém hoje ainda. Você está frio. E aí o dirigente ainda fica bravo com você. Comeu feijão hoje? Não. Abre a boca. Aí você fala, meu Deus, como é que é? Aí você está com enorme indisposição. Você sabe, todo atleta tem indisposição, você não é diferente. Você é um atleta do Espírito. Quando você entra ali, está duro, né? As juntas estão duras. Hein? Já viu como é que o jogador faz? Ele fica ali se curvando, esticando, para ver se o negócio vai melhorando. E ele vai corridinha para cá, corridinha para lá, até aquecer. Mesma coisa acontece na reunião. Um bom dirigente vai te ajudar a aquecer. Entendeu? Pequenas palavras de louvor, pequenas expressões, um sorriso para cá, um sorriso para lá, um aleluia de repente, e vamos cantar um cântico que quando você vê, seu espírito está aquecido, você quer adorar o Senhor. Isso faz diferença também, quando você abre a boca e diz um amém, aquece o espírito. Não é maravilhoso como os irmãos aprendem rápido? Você já está aquecido no seu espírito. Aleluia! Essa é a promessa do Senhor para nós. Deixa eu encerrar com você com a promessa da nossa campanha para você. Lá em Isaías 60, pega aí sua Bíblia. Isaías 60, verso 1 e 2. Vamos ler primeiro o verso 1 e 2, que diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Amém? Porque eis que as trevas cobrem a terra. Está falando de trevas espirituais. E a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Você sabe, os estudiosos, os mestres na palavra, sempre dizem que esse texto aqui se refere ao milênio, não é? Quando nós estaremos no milênio e toda a terra será cheia da glória do Senhor, do conhecimento da glória de Deus. Mas eu acho que é mais apropriado concluir que se refere aos dias de hoje. Por quê? Porque o texto diz que as nações estão em trevas, que a escuridão cobre tudo. Não é verdade? Então se refere a hoje. E é hoje que a luz de Deus está em você. Você não vê muito a luz, porque nós somos luz vivendo com luz. Mas aqueles que estão na escuridão, quando encontram com você, se sentem intimidados, porque eles percebem um fulgor de brilho de Deus vindo sobre a sua vida. Agora, no verso 11, a palavra de Deus diz que as nossas portas ficarão continuamente abertas. Sabe para quê? Para receber as riquezas das nações. Olha o que diz: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações. O que é que vai ser trazido aqui?
riquezas das nações. Hoje eu fiz uma oração ao Senhor, e eu sei que foi o Espírito que orou através de mim. E eu vou dizer para você o que eu orei. O Senhor vai mudar a nossa condição financeira como igreja. Presta atenção. O que você está dando de oferta agora, alguns com sacrifício, dificuldade, parcelado, o Senhor vai transformar no seu dízimo. Está me ouvindo? O que você propôs no seu coração dar, o Senhor vai transformar no seu dízimo, todos os meses. Você está achando que é grande demais? Pastor, está muito longe. É claro que eu estou falando para aqueles que estão enfrentando dificuldade para dar. Para aqueles que esse valor de R$1.000 não é nada, ele deveria pensar em algo maior para ser promovido em Deus. Mas olha, irmãos, na nossa igreja, tem pouquíssimos irmãos que têm salário alto. Pouquíssimos. Tem muita gente que acha que nossa igreja é igreja de rico. Muita gente acha isso de nós, porque nós somos abençoados. E temos um povo generoso aqui. Nós somos abençoados por causa da sua generosidade. Porque somos muitos, e aí na multidão faz diferença. Mas você tem uma noção de como nós somos ainda um povo que precisa de prosperar? Nós somos mais de 25 mil membros. Nós não devemos ter mais do que, não sei, 100 pessoas. 100 pessoas que dão dízimo mais de R$5.000, no máximo. 100 pessoas no meio de 25 mil. Se for colocar dízimo de R$1.000, de meio de 25 mil, não vai dar 300 ou 400. Você tem uma noção, no meio de 25 mil. A grande maioria tem um salário pequeno. Deus tem te abençoado. Mas é preciso que você creia que vai prosperar. E sabe o que é mais irônico? É que as igrejas aqui de Goiânia nos criticam e dizem que nós somos a igreja que prega prosperidade. Ah, pastor Luiz, pregador da prosperidade. Ainda bem que minhas pregações estão todas gravadas. Eu não me lembro, se pode contar nos dedos, nos últimos 10 anos, quantas vezes eu preguei sobre dinheiro. No máximo 1 ou 2 vezes por ano. Eu não falo disso. Talvez o erro esteja em mim. Deveria estar falando mais para abençoar você. Mas eu quero dizer que agora, essa construção é uma isca que Deus está criando. É um pretexto que Ele está criando para abençoar você. Deus quer te abençoar, mas Ele não pode te abençoar sem te provar. Só pode te promover se você for provado e aprovado. Então Deus fica criando pretexto para te abençoar. Deus fala, estou querendo ampliar aquele prédio, você não quer ajudar? Aí se você enche seu coração no meio do louvor e fala, eu vou ajudar. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo vai selar essa palavra na sua vida hoje. A sua oferta vai ser o seu dízimo. Escreve na sua Bíblia, escreve no seu celular, a minha oferta vai ser o meu dízimo. Em algum tempo, em pouco tempo, porque nós estamos vivendo o ano da aceleração, você vai se surpreender com o que Deus tem para fazer na sua vida. Só hoje recebi 3 testemunhos de irmãos que só durante o jejum tiveram o seu salário multiplicado 3, 4 vezes. 100% teve uns 5 que já me mandaram durante a outra semana. Dobraram o salário só no tempo que entrou no jejum. Você pode achar pouco dobrar salário, mas é uma coisa difícil de acontecer. Mas aconteceu com vários, de mudar de emprego, o salário aumentar 3, 4 vezes. Coisa impressionante que tem acontecido com muitos. Mas é preciso entender que essas portas têm que estar abertas. Se as portas da sua alma, da sua vida, estiverem abertas, e elas não se fecharem, as riquezas das nações serão trazidas para você, trazidas para a vida da igreja. Eu creio nisso. Eu recebo na minha vida isso. Recebo mesmo. Agora, eu te expliquei já o que é porta. Não expliquei?
Eu falei para você o que é porta, mas o bom é que o próprio texto nos fala. Vamos ler? Verso 18. Olha o que diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, nem de desolação ou ruína nos teus limites. Mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas chamarás o quê? Qual que é o nome das portas? Se as portas ficarem abertas, o que vai ser trazido? Riquezas. Se as portas estiverem abertas, serão trazidas as... A porta significa o quê? Isso significa que se houver louvor na sua vida, está me ouvindo? Se as portas do louvor estiverem abertas na sua vida, você vai experimentar suprimento e prosperidade sobrenatural. Mas sabe o que é mais interessante? Acho precioso isso. Os muros também têm um nome. Qual que é o nome dos muros? Qual que é o nome dos muros? Você sabe o que está escrito aqui em hebraico? Yeshua. Sabe o que significa Yeshua? Salvação. Salvação. Sabe qual que é o nome do Senhor Jesus em hebraico? Yeshua. Ele é a salvação, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yeshua HaMashiach. Mashiach é Messias. Nossa palavra Messias vem do hebraico. Mashiach. Ha é o artigo, o. Yeshua, o Messias. O ungido. O nome dos muros é Jesus. Sabe quem é que te cerca? Jesus. Sabe quem é que te protege por trás e por diante, sobre você? Põe a mão. Yeshua. Porque os nossos muros é a salvação. Quantos são salvos aqui? Sua salvação é um muro. O diabo não pode tocar em você. Mas você tem portas para receber as riquezas. Mas as portas é o louvor que você libera. Esse é um dia de você ministrar ao Senhor. Quantos querem cantar um cântico de louvor ao Senhor? Fique em pé onde você está. Vamos praticar por um minuto antes de participarmos da mesa do Senhor. Consegue cantar, tocar aquele cântico? Louvado seja. Dá um sol maior para mim. Quantos conhecem esse cântico? Louvado seja. É bem antigo. Bem antigo. Feche seus olhos por um instante. Diga louvado seja. Diga para ele, bendito é o teu nome. Diga aleluia com entendimento, né? O que você está falando? Bendito é o teu nome. Amém? Louvado seja, Senhor, teu nome. Diga isso. Entronizado entre as nações. Entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor. Deixa eu ouvir a sua voz. De toda a sua alma engrandecerei. Serei e exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, engrandecerei
Erga suas mãos. Esqueça quem está do seu lado. Senhor, diga para Ele, ministra a Ele, fala para Ele. Entronizado entre as nações, exaltarei. A Ti, Senhor, pelo que Tu és, diga isso para Ele, ministra a Ele, aponta para Ele. Adorarei. Recebe, Senhor, recebe a minha adoração, que é fruto de Tua graça a mim e do Teu amor. Ministra a Ele. Restaura em mim o meu amor por Ti, Jesus. Engrandecerei, engrandecerei e exaltarei o Teu nome diante dos reis e dos poderosos. Damos ao Senhor tributo de glória, de honra e de louvor. Tu és bem digno, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Nós abrimos hoje as portas de louvor. Manifesta, Senhor, Tua glória. Enche-nos de Ti mesmo, da Tua presença, do Teu Espírito, do Teu poder, ó Senhor da vida. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glorifica Ele. Abre a sua boca bem alto, de toda a sua alma, de todo o coração. Encha-se dEle. Vou tocar uma vez para você ver. Pai, eu te amo, te quero e te adoro. Glória ao Teu nome em toda a terra. Erga o teclado, filho. Glória ao Teu nome, glória ao Teu nome, glória
Eu te amo, te quero e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Erga suas mãos ao Pai, glória.
Aleluia. Nós vamos louvar ainda o Senhor com mais um cântico. Os servos podem distribuir o pão, o cálice. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração. O amor me faz mudar o mundo. Oh, aleluia. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Erga sua voz, declare. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação. Aleluia. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Santo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração. Santo, Santo, Santo és incomparável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração. O amor me faz mudar o mundo. Aleluia. Levante o seu pão e repita: esse pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz em meu lugar. Ao comer desse pão, eu recebo vida, eu recebo alegria, eu recebo cura, eu recebo tudo aquilo que eu preciso. Levante o seu cálice e repita: esse cálice é o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário em meu lugar. Ao beber deste cálice, eu tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente,
nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nada e ninguém poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode comer do pão e beber do cálice. Fazendo assim, estamos encerrados.